O Arthur, então, que já está aqui conosco em nossos estúdios. Arthur, boa tarde para você. Essa semana, então, a gente começa o outono daqui 2 dias, né? Deve ser um outono parecido com os anos anteriores, já que a gente está num ano atípico. E conta para a gente, então, né, as previsões. Quais são as principais mudanças que marcam, então, a transição desse verão para o outono? Seja bem-vindo. Obrigado, Maruza. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Planeta Campo. E é justamente essa pergunta que não quer calar, né? Quando que chega o frio, né? A gente tem aí meses consecutivos com temperaturas aí acima da média em todo o globo, inclusive aqui no Brasil, América do Sul. Para a gente entender um pouco de como vai ser essa estação, eu trouxe aqui, né, um mapa de anomalia de temperatura de superfície do mar, onde a gente vê os cinzas são os continentes. Então, aqui está a América do Sul e o Brasil. E na área do círculo aqui, a gente vê um contraste, né, de azul e vermelho. Lembrando que isso aqui é a região do Pacífico Equatorial, onde a gente identifica se é padrão de neutralidade, Laninho ou El Ninho. Nos últimos 3 meses a gente teve as águas mais resfriadas, que são essas águas em azul, mas que estão perdendo força. E a partir de agora a gente está tendo um aquecimento bem rápido aqui, ó, na costa da América do Sul, que já está provocando o que a gente chama até do El Ninho costeiro, que deve provocar chuvas volumosas já no Equador e também no Peru. Consequentemente, uma diminuição de chuvas já para o Pará e também para o Amazonas já a partir de abril e maio, o que pode ser um indicativo, quando a gente olha, né, que o oceano está aquecido como um todo. Se o entorno está quente, favorece, né, a formação também das águas mais aquecidas dentro desse círculo e provavelmente a gente pode ter um El Ninho voltando já para a primavera, para o final do ano, o que pode ser já um sinal de mais chuva para o sul e menos chuva para o Mato Piba. Nesse caso, né, você falou dessa possível volta do El Ninho e tudo mais, como que essas alterações podem impactar, então, né, nas principais culturas do país? No retorno, no caso do El Ninho, vai, né, implicar principalmente para a próxima safra, que deve ser começar, né, semear lá na primavera. Eu vou pedir para colocar o próximo mapa para a gente entender, né, quais são esses primeiros efeitos que a gente tem para o outono. Então aqui a gente tem, né, os mapas de anomalia de temperatura na América do Sul e perceba que ele está todo vermelho, né, e laranja, ou seja, temperaturas acima da média os 3 meses aí do outono, que significa um outono quente, mas que a gente vai ter incursões aí de frentes frias que podem, né, até provocar geada, mas no geral, como estação, vai ser uma estação quente. Qual que é o principal impacto? Pode aí causar o déficit hídrico nas lavouras de milho segunda safra, acelerar, né, o desenvolvimento dos cultivos de inverno na região sul e, claro, como a gente teve como problema no passado, agravar a situação da seca, né, porque já entra para o outono e para o inverno a chuva começa a cortar, poderemos ter aí de novo problema de queimadas e também aí de baixos níveis de reservatórios que podem também afetar a trafegabilidade, principalmente quando a gente pensa nas rotas de transporte na região norte do país. Quando a gente fala, Arthur, de pecuária, né? Quais são os principais efeitos do outono no pasto para a alimentação dos rebanhos e tudo mais? Você falou de seca? Pois é, então para a gente entender um pouco mais o lado da pecuária, eu vou pedir para colocar, né, o próximo mapa, que mostra justamente a anomalia de chuva para os próximos 3 meses. Então a gente tem a situação que onde está em branco, chuva dentro da média, onde está amarelinho, chuva abaixo da média, onde está em verde, acima da média. Então a gente percebe que as chuvas do outono vão ficar dentro ou um pouco abaixo da média. Isso, na prática, ainda quer dizer que aí final de março, abril, a gente vai ter chuvas que vão ajudar na recuperação das pastagens. Consequentemente, também, a gente tem incursões de frentes frias que vão aliviar a situação. Então, para o pecuarista, não tem a questão do estresse térmico no gado em confinamento, mas lembrando que a partir de maio e junho vai ter aí que ter uma suplementação alimentar, porque a chuva vai cortando em todo o país e isso, claro, afeta aí no desenvolvimento das pastagens. Lembrando que pelo fato da temperatura também estar acima da média, pode também favorecer a proliferação também de vetores aí que podem, né, causar prejuízo para o rebanho, né, questão de carrapatos, dentre outras situações, né, que podem provocar doenças relacionadas a temperaturas elevadas. Agora a gente se preocupa muito, né, Arthur, com eventos climáticos extremos, né, como frentes frias intensas, estiagem prolongada. Como é que está esse cenário? Deve haver algum efeito disso, né, nos próximos meses? O que você conta pra gente? Pensando, né, num evento extremo, a gente não consegue ver assim, com muitos meses de antecedência. Tá. Como projeção, o que a gente pode ter esse ano?
pecuarista em Mato Grosso do Sul até Mato Grosso ter atenção, porque poderemos ter incursões de massas de ar frio mais intensas e quando sobe frio de 5, 6 dias que a temperatura fica abaixo de 10 graus provoca a morte de rebanhos. Então, ficar atento principalmente, né, na previsão aqui do Canal Rural, a gente sempre vai atualizando isso com antecedência para poder, né, recolher esses rebanhos. No geral, isso em relação à temperatura. Poderemos ter novas ondas de calor, veranicos mais intensos no outono. E quando a gente pensa na questão da chuva, eu vejo mais na questão de problemas com a falta dela do que com o excesso. Porém, com a possibilidade do El Niño estar voltando lá para a primavera, a gente pode ter episódios de chuvas volumosas também. No geral, eu vejo um ano um pouco mais tranquilo do que foi o ano passado, mas a atenção maior fica com o frio que pode afetar aí, principalmente as lavouras e também aí, a questão dos rebanhos. Em questão da chuva, pelo menos aí um outono que promete ser mais dentro da média, tá? Mas lembrando que os oceanos estão aquecidos, lá o oceano no sudeste também está muito aquecido, pode eventualmente, né, favorecer a formação de um ciclone mais intenso e provocar mais problemas na área urbana, não tanto na área rural. No agro. Muito obrigada, então, pelas informações. Ficam aí, né, as dicas aí, a previsão do nosso meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. Arthur, obrigada. Vamos encerrar comigo o programa de hoje? Vamos. Gente, muito obrigada, viu, pelo carinho, por estar conosco durante esta terça-feira. A gente volta amanhã com um novo programa para vocês. Arthur, é para ficar ligado no Canal Rural com mais previsão do tempo, é isso mesmo? Exatamente, Maruza, obrigado. É sempre bom estar aqui. Uma ótima semana a todos e, como a Maruza disse, sempre ligadinhos aqui acompanhando toda a programação do Canal Rural. Até a próxima. Tchau. Tchau. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Alimentando o que alimenta o mundo. UPL. Reimaginando a sustentabilidade. Apoio Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais. Infinity. SLC Agrícola.